Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nos números, aquele nosso aviso rápido, mas super importante, né? Toda essa análise tem um propósito puramente informativo. A ideia aqui é a gente entender o cenário juntos, então nada do que for dito deve ser visto como uma recomendação para comprar ou vender qualquer ativo, beleza? E aí, pessoal, olha só que interessante o cenário de hoje. A gente vai colocar lado a lado dois mundos que parecem estar em rota de colisão. De um lado, o mercado global de criptomoedas, que está passando por uma turbulência daquelas. Do outro, uma solidez impressionante de alguns gigantes do setor bancário aqui do Brasil. A grande pergunta é, será que no meio desse caos lá fora, tem oportunidades surgindo por aqui? É exatamente isso que vamos investigar agora. E para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo, vamos direto para o epicentro desse tremor. Dá uma olhada nisso. Só nos últimos 5 dias, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, simplesmente derreteu. 17% de queda. É um baque que com certeza não passa despercebido e que acendeu todos os sinais de alerta no mercado. E essa queda não é só um númerozinho na tela, não. A gente está falando de mais de 200 bilhões de dólares em valor de mercado que, sumiram, evaporaram em questão de dias. A escala disso é gigantesca e já dá uma pista da intensidade da volatilidade que a gente está vendo por aí. Ok, com o cenário posto, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender a fundo esse colapso das criptos. Depois, a gente vai fazer um contraponto com a resiliência até surpreendente do nosso Ibovespa. E aí, vamos mergulhar em 3 bancos com estratégias bem diferentes. O Itaú, o Bradesco e o BR Partners. No final, a gente amarra tudo. Então, bora começar pelo assunto que está gerando mais barulho no mercado global, a situação das criptomoedas. A palavra derretimento está em tudo que é manchete e a gente vai entender exatamente o porquê e como isso afeta o humor de quem investe. Aqui a gente vê uma conexão muito, mas muito clara entre a queda dos ativos e o sentimento do mercado. Olha só, enquanto o Bitcoin acumula uma perda de mais de 33% no mês, e os fundos atrelados a ele, como o HODL 11, vão na mesma toada, o VIX, que é mais conhecido como o índice do medo, dispara quase 17%. Isso é um sinal claríssimo de que a aversão ao risco está no comando. Mas afinal de contas, o que está por trás dessa venda em massa? Bom, não é uma coisa só. Tem uma forte correlação com a queda das gigantes de tecnologia, uma preocupação geral sobre os gastos altíssimos com inteligência artificial, novas tensões geopolíticas e, para completar, declarações lá do Tesouro Americano sinalizando possíveis limites para investidores institucionais. É basicamente a tempestade perfeita da cautela. E tudo isso, claro, leva a uma grande divisão de opiniões. De um lado tem a visão de que o Bitcoin está se comportando mais como uma ação de tecnologia, sabe? Bem especulativa, e não como uma reserva de valor. Mas do outro lado, tem quem lembre que quedas de até 80% não são novidade nenhuma nesse mercado, e que essa seria só mais uma fase da sua já famosa volatilidade. Agora, segurem essa informação sobre o cenário global, porque enquanto o mundo cripto está tremendo na base, o Brasil parece estar contando uma história bem diferente. Vamos dar uma olhada na surpreendente performance do nosso mercado. E este gráfico aqui mostra bem essa anomalia. Pensa só. No mesmíssimo dia em que o S&P 500, o principal índice americano, recuou mais de 1%, o nosso Ibovespa conseguiu fechar com uma leve alta. Pode parecer pouco, mas mostra uma força impressionante ao se manter firme acima dos 182 mil pontos. Isso pode ser um sinal forte, viu, de que o fluxo de capital para mercados emergentes pode estar ganhando força. E dentro desse nosso cenário brasileiro, vamos começar a análise das empresas com aquele que muita gente no mercado chama de tanque de guerra da B3, o Itaú. O que será que faz dele essa fortaleza tão sólida? Essa frase resume bem o que muitos investidores sentem sobre o Itaú. A ideia aqui não é buscar uma valorização explosiva da noite para o dia, mas sim consistência, previsibilidade e, acima de tudo, aquela tranquilidade de ter um ativo realmente sólido na carteira. E essa consistência não é só uma percepção, não. Os números comprovam. A gente vê aqui uma trajetória bem clara de crescimento no ROI, que, para quem não lembra, é um indicador que mede o quão rentável o banco é para o acionista. Ele saiu de 19% lá em 2021, que foi um ano bem desafiador, e vem melhorando de forma contínua desde então. Então, a força do Itaú não vem do acaso. É o resultado de uma combinação muito poderosa. Uma cultura corporativa extremamente rigorosa, com eficiência e controle de gastos, junto com um foco estratégico em clientes de alta renda, que costumam ser mais resilientes durante as crises. Qual o resultado? Inadimplência sob controle e margens bem mais previsíveis.
Muito bem. Saindo agora da estabilidade do Itaú, vamos para uma história bem diferente, a da recuperação. O Bradesco passou por um período bem complicado, mas os sinais mais recentes indicam que o jogo pode sim estar virando. E a grande notícia aqui é a entrega de resultados. A gestão prometeu um ROI de 15%. Lembra? Aquele mesmo indicador de rentabilidade. E entregou 15,2%. No mercado financeiro, cumprir o que se promete é, sem dúvida, o passo mais importante para reconstruir a confiança. E essa recuperação tem uma estratégia bem clara por trás. O banco está usando a força que tem no segmento de pequenas e médias empresas, enquanto o seu poderoso braço de seguros, com uma rentabilidade altíssima de 24%, funciona como um verdadeiro motor extra de lucros. Ao mesmo tempo, está pisando no freio do crescimento de crédito para não estragar a qualidade da carteira e, claro, mantendo as despesas sob controle. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Se análises diretas ao ponto como esta são úteis e agregam valor, considerem se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo relevante. A pergunta que todo mundo que investe se faz em algum momento é: como é que eu tomo decisões melhores, com mais segurança, com mais confiança? E a resposta, invariavelmente, passa por uma única palavra: conhecimento. E por falar em conhecimento, para quem quer ir além e aprofundar os estudos, eu preparei uma seleção pessoal de livros que considero essenciais. A lista completa com os links está aqui embaixo na descrição. Certo. Vamos agora para a nossa análise final, que nos leva a um perfil totalmente diferente dos dois gigantes que a gente acabou de ver. Estamos falando do Banco de Investimentos BR Partners, uma tese totalmente focada em alto potencial de crescimento. E aqui está o ponto que realmente chama atenção. Mesmo num cenário de juros altos, que em tese prejudica o negócio deles, o BR Partners está entregando um ROI impressionante de 22%, competindo de igual para igual com os bancões. E não é só isso, ainda consegue manter uma margem líquida de 34% e distribuir uma boa parte do lucro em dividendos. Isso nos leva a uma pergunta que é quase uma provocação. Se o banco consegue entregar esses números num ambiente tão adverso, o que poderia acontecer num cenário de queda de juros, que impulsionaria direto os seus principais negócios, como fusões, aquisições e emissão de dívidas? Fica aí a reflexão. E com isso a gente chega na nossa conclusão. Vamos agora amarrar todos esses pontos e comparar esses perfis tão distintos que analisamos, sempre pensando em termos de riscos e oportunidades, claro. Essa tabela aqui resume muito bem a nossa conversa. De um lado, o Itaú, representando estabilidade e eficiência pura. No meio, o Bradesco, uma história de recuperação que, olha, parece estar no caminho certo. E por fim, o BR Partners, uma tese de crescimento com alta rentabilidade e um potencial enorme que pode ser destravado com a melhora da economia. Resumindo a história toda, o setor bancário como um todo mostrou resultados fortes. No entanto, é fundamental lembrar que o cenário macroeconômico, especialmente o futuro das taxas de juros aqui e lá fora, continua sendo a grande variável a ser monitorada. Esse é, sem dúvida, o principal ponto de atenção para quem investe no setor. E agora, qual a percepção de vocês sobre tudo isso? O setor bancário brasileiro é de fato esse porto seguro no meio da tempestade global? Deixem as opiniões aqui nos comentários, vamos enriquecer esse debate. E claro, para quem gostou, não se esquece de se inscrever no canal para mais análises como essa. Muito obrigado e até a próxima!